sua casa. Limite. Essa é uma palavra que deve estar bem definida na relação entre pais e filhos. E isso precisa ficar claro desde cedo, ainda na infância. Veja como levar essa dica para o dia a dia em uma entrevista com a psicóloga Júlia Solano. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, eu estou aqui com Júlia Solano, ela que é psicóloga, e nós vamos conversar sobre autoridade versus autoritarismo, exatamente. A importância de dar limites aos filhos sem ser autoritário. Tudo bem, Juliana? Faça uma comparação entre autoridade e autoritarismo, tudo bem? Tudo bom? Então, autoridade e autoritarismo são coisas diferentes, né? A autoridade está mais relacionada ao poder de impor limites aí aos filhos, a alguém, no sentido de estimular a convivência em sociedade. E sempre respeitando os direitos desse alguém. E autoritarismo é a exacerbação do poder de impor limites, né? Você impor limites por impor limites, sem respeitar os direitos do outro. Então, são coisas bem complicadas. A partir de que idade os pais ou responsáveis devem começar a impor limites a essas crianças? Bom, desde sempre, né? Desde de bebê ali, é interessante, né? O bebê, a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele vai ali aprendendo a conviver no mundo, em sociedade, né? Vai aprendendo a se comportar. Então, desde cedo, os pais precisam impor limites aos filhos. Impor limites, exercer autoridade, quer dizer, ensinar a criança a conviver dentro das regras sociais, né? Porque se a gente não sabe conviver dentro das regras sociais, as coisas complicam. Bom, por exemplo, é verdade que os pais, na hora de conversar com seus filhos, devem se colocar na mesma altura deles, ou isso é um mito? Isso não é adequado, na verdade, né? Se fala muito sobre isso, aí mais ou menos desde a década de 70, mais ou menos, e isso também vai se somando a outros fatores atuais. A gente vive, assim, de acordo com uma certa ideia de que é proibido proibir, né? Como se proibir fosse algo necessariamente traumatizante para os filhos. Então, assim, eu quero que meu filho exerça a liberdade dele, né? E para isso eu não vou proibir nada. Mas isso é um engodo, na verdade, né? Se eu não exerço a minha autoridade para os filhos, né, se eu não ensino os limites para eles, eles com certeza vão aí enfrentar problemas. Então, assim, a relação entre pais e filhos, na verdade, é uma relação assimétrica. E não é legal a gente pensar assim, pai não é amigo de filho. Né, o que não quer dizer que o pai não possa ter uma boa convivência com o filho, enfim, ou escutar o filho, estar presente na vida do filho, mas o pai é autoridade de alguma forma ali, é preciso que ele exerça essa posição de autoridade frente ao filho. Né? A mesma coisa acontece na escola. Se o professor também acha que ele tem que ocupar uma posição simétrica perante os alunos, as coisas complicam. Né? E principalmente quando é criança. A criança não sabe como conviver ainda em sociedade, ela está aprendendo. Se as regras não ficam claras, se os pais não deixam claro quais são as regras para os filhos, os filhos vão ter problema aí. Bom, então os pais podem ser amigos sim, mas a relação de pai e mãe para filho não deve ser comparada aos amigos da escola, da rua. Sim. E em relação, Júlia, ao consumismo, aquela criança que tem tudo durante a infância e depois ela passa a ter uma condição diferente quando adolescente e adulto e sente falta e pode vir a cometer crimes e ter outros problemas, isso também é complicado? Sim, né, porque vai na mesma linha aí. Né? O consumismo, de alguma forma, se a criança entra aí numa certa compulsão consumista, é porque de alguma forma ela está tendo uma dificuldade, ou criança, ou adolescente, né? É porque de alguma forma ela está tendo uma dificuldade com limites. E dificuldade com limites, como eu estou dizendo, é algo que prejudica no relacionamento social, na convivência com o mundo aí, nas suas diversas esferas. Quando a gente pensa hoje em dia, por exemplo, na violência urbana, na corrupção na política, tudo isso de alguma forma está relacionado a essa dificuldade que a gente tem atualmente de conviver com a autoridade, de conviver com as regras. A gente acha que porque eu exerço a autoridade perante o outro, porque eu ensino ao meu filho o que é certo e o que é errado, eu estou sendo autoritário. É como eu falei, são coisas completamente diferentes. Ok. E quando os pais ou responsáveis também demoram de impor esses limites, essa criança chega a ser adolescente e fica mais difícil, quase impossível frear? Eu não sei se é quase impossível, mas a situação complica bastante. De caso para caso seria? Cada caso é sempre um caso, né? Mas os limites precisam ser impostos desde cedo. Se não são, se a criança não aprende o que é certo, o que é errado, sem dúvida que isso vai aí dificultá-la, né, a conviver com as outras pessoas no mundo para o resto da vida. E se isso sai do controle, é isso que eu estou dizendo, se isso sai do controle, aí os pais acabam tendo que exercer as medidas aí de forma autoritária. E é isso que não é interessante.
Não é ideal. Não. Tá aí, então estão as dicas aqui de Júlia Solano, ela que é psicóloga, e eu como pai também aprendi algumas coisas aqui interessantes. Espero que você, telespectador, também tenha aprendido. Júlia, muito obrigado. Até a próxima, hein? De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José.